Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de métodos matemáticos, né, para a física, certo? Então, nessa aula de hoje nós vamos resolver aí mais um exercício usando aí o que nós já aprendemos aí, que foi, né, a solução das equações diferenciais de primeira ordem usando aí o método da separação de variáveis, né? Então, esse aqui seria aí o nosso terceiro exercício, né? E esse aqui é um exercício já bem aplicado assim a uma situação da física aí, né? Então, nós temos aqui um plano, né, um plano inclinado, tá certo? Esse plano inclinado aqui, ele tem aqui um certo ângulo de inclinação, vamos chamar isso aqui de θ, né? A inclinação aqui do plano, né, com a horizontal, ou seja, com o chão aí, digamos assim, né? E significa o quê? Significa também, né? Então, esse ângulo aqui, até eu vou fazer aqui um puxadinho aqui, para ficar mais interessante aqui, né? Aqui, olha, tá certo? Esse ângulo aqui, ele é de 90 graus, né? Então, se esse ângulo aqui ele é de 90 graus e esse é de θ, e a soma dos ângulos, né, tem que dar aí 180 graus, né, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus, então esse ângulo aqui vale 90 menos θ, né? Se esse ângulo aqui vale 90 menos θ, né, e aqui faz um ângulo também de 90 graus, né, então 90 menos θ mais x, vamos chamar isso aqui de x, né, tem que dar 90 graus, né, e isso significa então o que, né, se é 90, né, 90 menos θ, que é esse ângulo aqui, tá vendo? Eu não vou colocar aqui para não sobrecarregar aqui a nossa figura, né, mais x, tá certo, tem que ser igual a 90, né, porque aqui é um ângulo reto, tá vendo? Aqui é um ângulo reto, né, tem que dar 90 graus, né? Então, passa esse 90 para cá, dá zero, significa que x também é igual a θ. Ou seja, esse ângulo aqui, tá vendo? Também é um ângulo θ, né? O ângulo θ é igual a esse aqui, né? Pela nossa construção geométrica aqui, né? Então, o que nós temos aqui é um bloco, né? Que foi colocado aqui nesse plano inclinado. E esse bloco, tá certo? Ele está deslizando nessa superfície sem atrito, né? Então é importante aqui, pessoal, né? A gente colocar esse aqui, ó, não tem atrito. Nesse caso particular que nós estamos estudando aqui, não tem atrito. Depois a gente pode adicionar aí uma força de atrito, né? A gente pode fazer isso aí logo em seguida, né? Colocar aqui uma força de atrito, tá certo? Outra coisa também é o seguinte, para facilitar nossos cálculos, né, nós poderíamos orientar esse plano aqui desse jeito aqui, né? O nosso eixo coordenado, né, nosso eixo cartesiano, ele pode ser orientado assim, dessa maneira, né? Ou seja, a direção x seria a direção em que o bloco está, digamos assim, escorregando aí na superfície do plano inclinado, né? E o eixo y, ele é perpendicular a essa superfície, né? Não que tenha que fazer isso, né, pessoal? Isso aqui só vai facilitar os nossos cálculos, né? Tornar mais fácil, assim, a solução do problema, né? É bastante comum, sim, em física, né? A gente fazer essas simplificações escolhendo aí, né? Um sistema coordenado aí que ajuda a facilitar os cálculos, né? Muito bem. O que nós queremos saber aqui, né? São duas coisas, né? Nós queremos saber, primeiro, tá certo? Qual é a velocidade com que esse bloco, né, ele está aqui, digamos aí, escorregando nessa superfície, né, em função do tempo, tá certo? E também qual é a posição desse bloco com o tempo, né? Depois de 1 segundo, onde vai estar o bloco, tal, né? Depois de 2 segundos, né? Tá certo? Então nós queremos saber duas coisas. Nós queremos saber a velocidade, né? No caso seria a velocidade Vx na direção, né, do x, tá certo? Eu não vou aqui usar aqui a notação vetorial, porque eu estou aqui mais interessado assim só no módulo, né? Mas isso aqui sempre é um vetor, né, pessoal? Isso aqui é sempre um vetor, a gente geralmente coloca uma flechinha aí para indicar isso, né? E quer saber também, né, a posição, vou chamar de S, né? A posição S desse bloco aí né, em função de t também, tá certo? E aí essas duas coisas que nós queremos aí saber, né? Deduzir, usando aquilo que nós aprendemos aí sobre a solução de equações diferenciais lineares, né? Uma das coisas que nós podemos ver aqui é o seguinte, né? Olha, a força normal, tá certo? É uma força, né? É uma reação à força componente PY aqui do nosso bloco, tá certo? Aqui tem o PY, né? Então a força peso, ela pode ser decomposta em duas componentes, né? Ela pode ser composta aqui em duas componentes. Uma componente, deixa eu tirar isso aqui. Uma componente, né,
na direção aqui do eixo Y, né? E uma componente aqui na direção aqui do eixo X. Então, podemos aí, temos duas componentes aí, podemos decompor, né? Então, essa componente aqui, que é perpendicular à superfície, né, que é a componente, eu estou chamando aqui de PY, é a componente na direção do eixo Y, da força peso, tá certo? Ela né, a reação a essa força é a força normal, né? É a força normal. Ou seja, nessa direção de Y, eu poderia escrever aqui assim, olha, né? Vou tirar aqui. RY, tá certo? RY, né? A intensidade, né, resultante aqui na direção do eixo Y, tá certo? Vai ser a normal, né? Então eu vou colocar aqui como vetorzinho, né? Normal menos, né, a componente aí PY, tá certo? Desse jeito aqui, né? Mas o que nós observamos é o seguinte, não existe deslocamento aqui na direção do eixo Y, né? Que dá o nosso sistema cartesiano, coordenado aqui. Então, né, não existe aí deslocamento. Se não existe deslocamento, isso aqui deve ser o quê? Deve ser igual a zero, né? Então, eu vou colocar aqui só um módulo, né? Então, a normal, né, o módulo da normal aqui vai ser igual, né, a componente PY. Mas quem é a componente PY? Né? A componente PY nós podemos calcular aqui, né? Esse aqui é um triângulo retângulo, né? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser, né, o cosseno, né, o cateto adjacente, que é o próprio PY, tá certo? Dividido aqui pela hipotenusa desse triângulo aqui, né? Então, o PY, né, nada mais é do que P vezes, né, cosseno de θ, né? Então, isso aqui vai ser P, que é a força peso, né, vezes o cosseno de θ, tá certo? Então, a força normal, tá certo? Vai ser o quê? Vai ser, mas quem é o peso? Peso a força peso é mg, tá certo? Mg cosseno θ, né? Mg cosseno θ, isso é a força, né? É a força peso, tá certo? Então, esta é a formulazinha que permite você calcular aqui a normal, né? Então, veja que a normal depende do ângulo, né? Então, se esse ângulo, né? Se esse ângulo aproximar de zero, quer dizer, se essa rampa aqui ela for descendo, né, para se apoiar no chão, é como se esse aqui fosse uma tábua, né? E essa tábua aqui nós fôssemos aí descendo ela na direção do chão, digamos assim, esse ângulo θ vai se aproximando de zero, né? E o cosseno de zero, tá certo? O cosseno de zero é 1. Então, né, no limite em que θ tende a zero, tá certo? A força normal tende a ser igual à própria força peso, né? As duas forças se equilibram, né? Então, nós temos aqui uma formulazinha bem rapidinha aí para calcular a normal, né? A força normal de um bloco sobre um plano aí, um plano inclinado, tá certo? Agora, mas o que nós queremos mesmo é achar, né, a velocidade e depois achar aí a posição do bloco depois de algum tempo aí que a gente solta ele nessa superfície, né? E ele vai aí escorregando, né? Vai descendo aí essa superfície, tá certo? Então, pessoal, nós podemos fazer isso assim, ó, da seguinte maneira, né? Primeiro, né? Então vamos ver aqui essa componente, né? A resultante na direção, aqui não tem nenhuma força de atrito, né? Aqui né, o plano é sem atrito, então não tem nenhuma força de arraste. Aqui nós estamos aqui desconsiderando a resistência do ar, a gente pode colocar isso daqui a pouco, né? Colocar a resistência do ar aí tudo certinho, né? Mas por enquanto a gente não está colocando aqui, nós estamos colocando aqui, né, a resistência do ar e nem nada de atrito. Então, né, a força resultante, tá certo? A força resultante na direção do X, né, eu vou colocar só assim, tá certo? Sem anotação vetorial, tá certo? Vai ser o que? Olha, é o cateto oposto, né, que é esse aqui, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? Então vai ser o seno, né, o seno de θ, que é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Tá certo? Dividido pela hipotenusa. Então isso significa o quê? Significa que, né, essa força, né, resultante, que vai ser igual, né, à força Px, tá certo? Ela vai ser igual, né? Ela vai ser igual a quê? A P vezes seno de, né, P vezes seno de θ, tá certo? A força resultante é igual a componente Px, tá certo? Aqui, né, componente Px, e é exatamente aqui, que é o seno de θ, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Aí, dividido aí pela hipotenusa, né? Que é P, tá certo? Como eu quero o cateto oposto, passo o P para o outro lado, né? Deixa eu só colocar aqui para
não gerar confusão nenhuma, né? Seno de θ, né? Vai ser aí o P de x, tá certo? Dividido pelo a hipotenusa que é P, né? Então, o P de x, né? Passa o P para o outro lado aqui, vai ser igual a P seno, né? Seno θ, tá certo? Né? Sem anotação de vetor, não esqueça disso, não estou trabalhando só com módulo aqui, né? Então, fica aqui desse jeito aqui, tá certo? Perfeito, né, pessoal? Muito legal esse aqui, então, né? Deu uma descida aqui muito embaixo, só um pouco, né? Eu vou colocar aqui então que essa força resultante, né, vai ser igual a P seno, né, seno θ, né, que vai ser igual, mas quem é o P? É a massa do nosso bloco, né, vezes a aceleração da gravidade, vezes aqui o seno de θ, perfeito? Mas isso aqui é uma força, né, isso aqui é a força resultante, tá certo? É a força resultante na direção aí do eixo x, né? Então essa força resultante, tá certo? A força resultante, vamos colocar assim, essa força resultante x, né, ela é igual à derivada do momento, esse P não é peso não, hein, pessoal, esse aqui é P de momento. A infelicidade aí que pode confundir com esse P aqui, hein, esse aqui é o momento, né, estou denotando aqui o momento por P, tá certo? dt, né, que vai ser igual, portanto, aqui nesse caso aqui, né? Mas que é o momento, né? Definição aí de momento, né? Momento é a massa vezes a velocidade, não é isso? Perfeito, né? Tirando a notação vetorial aí, então, nós vamos ter que, né, a derivada da massa vezes a velocidade, né, em relação ao tempo, tá certo? Né? Esse aqui é um produto, né? É um produto, então seria o que? Seria a derivada da massa em relação ao tempo vezes a velocidade, né, mais, tá certo? Mais, né, a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Então essa força resultante seria uma coisa desse tipo aqui, ok? Agora, nós estamos considerando, nesse caso nosso aqui de estudo aqui, né, da mecânica clássica e tal, né, que não há variação da massa. A massa é uma medida da resistência inercial ao movimento, né, de acordo com a definição de Newton. Então, essa massa é constante, ela é uma constante de proporcionalidade, né? Quando eu tenho assim, né, força igual a massa vezes aceleração, esse aqui é só uma constante, né? Uma constante de proporcionalidade, ou seja, a força é diretamente proporcional à aceleração, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso, né, tá certo? Esse aqui vai ser zero, né? Então, zero vezes a velocidade dá o próprio zero, né? Aí vai dar o próprio zero aí, sem problema nenhum, tá ok? Então, nós vamos ter o seguinte, né? Que, né? Essa força resultante na direção aqui, né? Vai ser igual a massa vezes, né? dv, né? dv sobre dt, né? Ok? Então, eu vou substituir aqui na nossa equaçãozinha aqui e vai ficar assim, olha, né? Vai ficar desse jeito. Então, massa, né, dv sobre dt vai ser igual, né, a mg, tá certo? Seno de θ, né? Perfeito, né? Legal. Então, nós vamos cortar isso aqui, né? Podemos aqui cancelar essa massa de cá com essa massa de cá e nós ficamos, portanto, com o seguinte resultado, né? Com o seguinte resultado. Vou mudar de cor aqui, vou colocar essa corzinha aqui que é legal, né? Então, nós ficamos assim, olha, dv, né, sobre dt vai ser igual a g, né, que é a gravidade, vezes o seno de θ, ok? Bom, pessoal, o que nós queríamos chegar é exatamente isso aqui. Nós estamos modelando esse fenômeno físico para chegar numa equação diferencial que nós já estudamos nas aulas anteriores, né? Veja bem, o que nós temos aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né? E que dá para ser resolvida usando aquele método que eu já ensinei para vocês aí, né? Que é o método aí da separação de variáveis, né? Isso aqui é constante, né? O seno de θ também é uma constante. Eu fixei a minha rampa aqui, não está dependendo de nada. Ele é fixo, ele é constante. Então são constantes, né? G é constante, a aceleração da gravidade 9,8 tal, metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é constante, seno de θ tal, né? Então eu posso aqui separar as nossas variáveis, né? Vamos separar que jeito? Ou que nós temos duas variáveis aqui, né, pessoal? Nós temos a variável que é a velocidade e temos a variável que é o tempo.
São duas variáveis. Então, nós vamos usar aqui o método da separação de variáveis, né, para resolver uma equação diferencial de primeira ordem, né. Eu vou deixar o que é velocidade do lado, né, e do outro lado aqui eu vou colocar, né, coisas do t, tá certo? Então, vai ser ó, dv, né, g, tá certo? Seno de θ, né, d θ, uma coisa desse tipo aí, ok? Perfeito, né? Separamos as variáveis? Separamos, né, pessoal? Então, as variáveis aqui, elas já estão, né, separadas, né? Se nós separamos as variáveis, então eu posso integrar. Eu posso passar isso aqui para o lado de cá, igualar a zero, mas não há necessidade de fazer isso, né? Então, nós vamos simplesmente, né, integrar isso aqui agora. dv, né, dv, e do lado de cá, né, g, né, gravidade, seno θ, dt, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou integrar aqui de um tempo t0, eu vou considerar esse tempo t0 igual a zero, o tempo a gente escolhe, né? Eu vou começar no meu instante zero, quer dizer, eu vou disparar o meu cronômetro, né, quando t, né, eu vou fazer meu cronômetro disparar quando eu começar o movimento. Então, o tempo inicial vai ser igual a zero, até um certo tempo t. E aqui, né, eu vou colocar de uma certa velocidade inicial, vou chamar aqui de v0, até uma certa velocidade final, né, e essa velocidade final, é claro que ela vai ser aí dependente do tempo e tal, né. Então, nós vamos agora integrar isso aqui, né. Essa integral aqui ela é extremamente simples, né, pessoal? É uma constante 1 aqui, então aqui vai ser simplesmente v, né? Final, velocidade final, né? Menos a velocidade inicial, tá certo? Essa integral é bastante tranquila. Essa aqui também são constantes, sai para fora aí do integrando, né? Essa integral aí vai dar simplesmente, né, g seno θ, né, t, tá certo? Porque eu fiz o tempo inicial igual a zero, então ficou bastante simplificado, olha. Então, aqui nós conseguimos, né? Nós conseguimos aí achar uma equação, né, que é capaz de descrever a velocidade do meu bloco, né, que está deslizando aí, tá certo? Estou passando isso aqui para o outro lado, né, na nossa rampa, digamos assim, no nosso plano inclinado aí, tá certo? V0 mais G, né, seno θ t, né? Vamos voltar aqui, olha, essa fórmula aí faz todo um sentido, né, pessoal? Quando o θ tende a 90 graus, né, quando ele tende a 90 graus, significa que essa rampa, esse plano inclinado, ele fica vertical, né? Aí não tem nenhum problema aí, né? Fica vertical e significa que nós temos uma queda livre, né? E o seno de 90 é exatamente 1, né? E aí a gente tem a fórmula aí da queda livre, tá certo? Né? A queda livre, né? Perfeito. Mas quando, né, o nosso plano ele estiver aqui, digamos assim, deitado na superfície, no chão, então o θ vai ser zero, né? Quando o θ for zero, o que acontece, hein, pessoal? Quando o θ for zero, o seno de zero é zero, né? E aí só vai ter mesmo a velocidade inicial, porque a força-peso não vai fazer nenhuma força para movimentar o meu bloco, né? Não há movimentação do bloco aí nesse sentido, ok? Pois bem, pessoal, então, a primeira parte aí, né, digamos assim, a letra A do nosso problema, né, que é esse aqui, já foi resolvida. Achamos aí, né, a nossa velocidade na direção aí do x, tá certo? E queremos agora achar a posição dele, vamos chamar isso aqui de B, né? Então, aqui é a parte A, já está ok, né? Então, vamos fazer aqui a parte B, né? A parte B aqui. A gente lembra o seguinte, né, pessoal, da definição, né? Isso aqui é uma definição. O que é a definição de velocidade? A velocidade é definida como sendo, né, a variação do espaço percorrido, né, pelo tempo, né, por unidade de tempo, espaço percorrido por unidade de tempo. Então, essa é a definição de velocidade. Então, eu vou colocar aqui três tracinhos, né, que significa a definição de velocidade, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou mudar de cor aqui para chamar a atenção, tem umas cores bem legais aqui, né? Eu vou mudar aqui, ó, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma, a derivada da velocidade, né? Em relação à derivada da velocidade, então a esquerda vai dar aceleração, né, pessoal? Derivada do espaço. Vou apagar isso aqui, né? Vou apagar isso aqui, então vai ficar assim, ó, a derivada do espaço percorrido em relação ao tempo é exatamente a velocidade, né? Vai ser igual a V0, que é uma constante, que é a velocidade inicial, a aceleração, né, da gravidade, que também ela é, né, aqui no nosso caso nós estamos considerando como constante, tá certo?
Então, de novo, nós temos aqui uma equação diferencial, né, de primeira ordem, que é a mais alta derivada que aparece com derivada de primeira ordem, tá certo? Né, e que dá para ser resolvida aí pelo método da separação de variáveis, né? Eu vou deixar o que tem t de um lado, né, e o que for s eu deixo do outro. São duas variáveis que eu tenho aqui. Quais são as variáveis? O t, né? O t, que é o tempo, né, e o s, que é o espaço percorrido. Estou anotando aqui o s como o espaço percorrido, né? Perfeito. Então, vamos separar isso aqui, essas variáveis, né? Nós temos que separar para resolver aí por aquele método que eu ensinei para vocês, né? Daqui a pouco eu vou ensinar outros métodos para resolver isso aí, tá ok? Então, V0 mais, né, gravidade, tá certo? Seno de θ, t, né? Vezes o dt, tá ok? Né? dt. Perfeito, né, pessoal? Agora, as variáveis estão separadas. Quais são as variáveis? É o s, né? É o s, que o s, na forma como está escrita, é a variável dependente, né? E ela depende de quem? De t. Então, o s é em função de t, né? Então, essa aqui é a variável independente, né? Essa é a variável dependente, né? Então, nós temos duas variáveis, né? E uma equação. Então, o grau de liberdade aqui é 1. E quando o grau de liberdade é 1, o gráfico é uma curva. Então, né, o gráfico disso aqui vai ser uma curva. Ok. Bom, perfeito, né? Está separado? Tá. Se está separado, então nós podemos o quê? Podemos integrar, né? Então, vou integrar aqui, ó, ds, né? Integral, né? V0, que é constante, a velocidade inicial. A gravidade, né, também é constante, né? A aceleração da gravidade, né? Seno θ, né? Vezes o tempo, dt, né? Vou integrar de novo, né, pessoal? Vou fazer aqui o tempo inicial igual a zero até um certo tempo t, né? Vamos partir desse jeito, né? E o s, né, uma posição inicial, vamos chamar aí de S0, até uma posição final, né? Até uma posição final aí que a gente vai chamar de S, né? Essa integral aqui de novo, né, ela é bem light, bem simples, né? Qual é a função cuja derivada dá 1? É o próprio s, né, pessoal? O próprio s, né? O s variando de S0 até s, então isso aqui vai ser simplesmente isso aqui, né? Desse jeito, perfeito? E aqui, né? Esse aqui é uma constante integrada em relação a t, né? Então isso aqui vai dar V0t, né? Mais é constante aqui, mas aqui tem o seno de θ que é constante, aqui tem o t, né? Integral de t. A integral de t é t ao quadrado sobre 2, né? Eu vou colocar assim, olha, 1 sobre 2, né? G, tá certo? Seno de θ, t ao quadrado, né? Fica melhorzinho assim a nossa equação, né? É claro que essa constante aqui, para ficar mais bonitinho, né? Eu posso passar aqui para o lado de cá, tá certo? E nós vamos ter assim, olha, a seguinte equação, ó. S, função de t, né? S0, que é a constante, tá certo? Vezes V0t, né? Mais, tá certo? Meio de, né? G seno de θ, tá certo? T ao quadrado, né? Perfeito, né, pessoal? Então, aqui está, né? A solução aí da parte B, né? Que é uma equação horária do movimento aí, que vai dar a posição do meu bloco ao longo aí do plano inclinado, né, em função do tempo, né, depois de 1 segundo. Coloco o valor aqui, tá certo? O plano é 45 graus, tal, então seno de 45 da rede de 2 sobre 2, né, beleza? Né, a velocidade inicial, olha, partiu com velocidade zero, então isso aqui já vai dar nulo, né? E o espaço inicial, vamos definir o espaço inicial como sendo zero, então vai ficar só esse termo aqui, né, que é a gravidade vezes o, vamos pôr aí 9,8 vezes o seno de θ 45, no caso, seno de 45 vai dar a raiz de 2 sobre 2, né, 1 segundo e tal, e você tem aí a posição do bloco depois de 1 segundo, né. Bem legal isso aí, né, pessoal? Então, nós resolvemos um problemazinho clássico aí da física, né, da cinemática aí do plano inclinado, que vocês já estudaram isso aí, estudo ainda em física 1 ou 2, não me lembro mais qual que é. Usando aí então a equações diferenciais, né, o método de solução das variáveis separáveis, né. Então aí no próximo vídeo, né, para não ficar muito extenso, eu vou então, né, colocar aqui, né, sofisticar um pouquinho mais esse exemplo, né, e vou colocar aqui uma força de atrito. Então aqui vai ter uma força de atrito, a gente pode colocar também aqui uma força de arraste, né, que tem o vento e tal, né.
a gente pode colocar aqui também uma força de arraste, uma força de atrito, força de arraste, e a gente vai resolver então isso aí, ok? Beleza, pessoal? Então essa aula fica por aqui, vejo vocês na próxima.